Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E no nosso encontro de hoje discutiremos justamente sobre os processos de formação de palavras na língua portuguesa, ou seja, como basicamente as palavras se constroem na língua portuguesa. Eu digo basicamente, até porque lembremos, as palavras na língua portuguesa, fruto de todo o seu processo histórico, social, cultural, né? As palavras aí elas se compõem, se estruturam, se organizam, são originárias a partir de diferentes formas, certo? E lógico que durante as aulas nós vamos debatendo sobre esses diferentes aspectos. Por exemplo, com certeza, muitas vezes na hora de falar, até sem querer querendo, fruto de outras estruturas, fruto do reflexo, da influência de outras formas da língua portuguesa, a gente acaba muitas vezes construindo uma palavra que às vezes a gente não estávamos dizer assim, oficializada na língua portuguesa. Então é muito comum, principalmente fruto da oralidade, termos essas, vamos dizer assim, essas interferências nessas construções na língua portuguesa. E óbvio que quanto mais acesso a estruturas diferenciadas da língua portuguesa, ou seja, a partir das variedades linguísticas, norma culta, norma coloquial, quanto mais falamos, quanto mais escrevemos, ou seja, quanto mais temos acesso a essas diferentes formas de uso da modalidade verbal da língua, quando eu digo verbal, de uso da palavra, seja ela falada ou escrita, vamos tendo acesso a construções de palavras na língua portuguesa. E um detalhe nessa questão da construção, da formação de palavras na língua portuguesa é justamente o avanço social, tecnológico, comunicacional que vai sendo posto em torno da própria sociedade. Naturalmente, fruto disso, novas situações vão surgindo. E quando eu digo situações nas mais diversas áreas, como eu coloquei para vocês. E esses elementos externos, vamos dizer assim, à ocorrência da língua portuguesa, das estruturas da língua portuguesa, com certeza influenciam no processo de formação de palavras. E quando eu digo no processo de formação de palavras, gente, não é só na criação de uma palavra, até na estrutura, na formação de palavras já existentes. Ou seja, às vezes é extremamente possível juntar mais de uma palavra e assim formar uma nova palavra, ou até mesmo alterar flexões, desinências que estruturam determinadas palavras. Então, um primeiro lembrete, justamente nesse primeiro momento para vocês é que pensar o processo de formação, de organização, de origem das palavras na língua portuguesa é pensar que é um reflexo muitas vezes desse contexto social, econômico, político e cultural que as cerca. Lembrando que nós não só nesse momento, tá? Ao longo da história da nossa sociedade enquanto falantes e escritores da língua portuguesa. Eu estou dizendo isso justamente para vocês pensarem um pouquinho. Por exemplo, a palavra pré-sal. A palavra pré-sal, ela sempre existiu? Quando escrevemos a palavra pré-sal, pela sua estrutura, pela sua forma, a utilização de um termo pré, mas a palavra sal, acredito que não seja nenhuma novidade para vocês, porque são expressões, são estruturas, são formas muito peculiares ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso domínio de uso da língua portuguesa. Uma estrutura pré, já utilizamos em outras situações, vão pensando aí comigo, quando é que eu utilizo essa ideia da estrutura pré, P-R-E, com acento no E. Já vimos em outras situações, para que serve, quando usamos? Vão pensando nisso. E, por exemplo, sal. Quando é que usamos a expressão sal? A que sentido, a que contexto ela pode estar associada? Então, aí na utilização da palavra pré-sal, que com certeza vocês estão associando a um determinado contexto, como eu disse anteriormente, naturalmente fruto de uma necessidade, utilizamos e foi necessário atribuir a fruto de um determinado contexto a palavra pré-sal. Não estou sendo mais específico na minha explicação de onde surgiu, como veio a palavra pré-sal, justamente para vocês perceberem que, fruto de um determinado contexto, que mais à frente, no nosso momento de debate, de discussão, eu vou estar retomando esse exemplo, mas é justamente para vocês pensarem que, de onde veio a palavra pré-sal, assim como todas as outras palavras que compõem a língua portuguesa e assim irão formar a língua portuguesa. E por que eu digo irão formar a língua portuguesa? Até porque, como eu já disse, fruto sempre de todo esse contexto, nas mais variadas esferas, vão influenciando na formação, na construção das palavras da língua portuguesa. Beleza? Deu o exemplo do pré-sal, né? Mas e, por exemplo, a palavra sofrência? Todo mundo já ouviu, né? Já, pelo menos alguma vez na vida, a palavra sofrência. Aí pensa no contexto social, de onde veio essa palavra, como ela surgiu, qual o seu efeito de sentido,
quando ela é usada, por que ela é usada, há uma finalidade comunicativa na construção dessa palavra, em que contexto ela é utilizada, em que situação ela é representada. Então é isso, nesse primeiro momento, que eu peço muito a vocês. Pensem as palavras que compõem a língua portuguesa muito como reflexo desses contextos sociais, culturais, econômicos, políticos, sociais. Não esqueçamos também do nosso processo de colonização, que é um contexto social aí que com certeza interferiu muito no nosso processo de formação de palavras. Então veja que eu estou numa abordagem bem geral, bem inicial, justamente para que vocês entendam que o processo de formação de palavras na língua portuguesa, ele naturalmente sofre, ele é reflexo de todo esse contexto. E aí, como exemplos para vocês, eu vou passando algumas palavras para que vocês justamente pensem. Essa palavra, ela existe oficialmente na língua portuguesa? Eu já vi essa palavra, em que contexto ela veio, ela aparece mais em que situações? Essa palavra, ela tá mais próxima de outra que eu já ouvi, eu nunca ouvi essa palavra. Então, é esse primeiro momento, essa primeira análise, esse primeiro movimento de exercício que eu estou propondo para vocês. Não esquecendo, obviamente, de pensar em que contexto essas palavras que eu vou estar mostrando para vocês, elas acontecem. Será que essa palavra existe oficialmente? Ela é uma formação, ela veio de outra palavra? Ela é a associação de 2 ou 3 palavras? Beleza? Então, fiquem ligados nos exemplos que eu vou estar aí passando para vocês. De boa? Vejamos aqui alguns exemplos e algumas situações. Por exemplo, cadê aqui? Por exemplo, vocês têm aí, para acompanhar, inclusive no Forms, um enunciado bem básico, né? Analise os textos a seguir, explicando os efeitos de sentido de palavras ou expressões que, de certo modo, se destacam ou diferenciam pela sua forma e estrutura. Aí, um velho lembretezinho, aula, diferentona de hoje, estrutura e formação de palavras. Já aproveitei até o tópico da aula, estrutura e processo de formação de palavras, para associar justamente a uma palavra, diferentona. Diferentona, vocês já viram essa palavra? Em que contexto ela aparece? É uma palavra oficial na língua portuguesa? Então tem a ver sim com o processo de estruturação e formação de palavras. Então vão pensando, diferentona, em que contexto nós a utilizamos? Para que serve? Qual o efeito de sentido dela? Oficialmente ela existe? Beleza? Pensem nisso. Outra palavra que eu trago para vocês é essa aqui, a mesma ideia, observando os efeitos de sentido que elas propõem, fruto de um contexto, não esqueçam disso. Dedicação é dar condições para você comprar. Nossos preços, preço à vista, né? Então aí neimaram, nossos preços neimaram, né? Temos uma referência aí, um contexto claramente de anúncio de um produto, de um serviço, nossos preços, né? Então nossos preços neimaram. A quem essa palavra claramente está fazendo referência. Então aí com certeza vocês já devem estar associando a uma ideia de um processo e de uma estruturação de formação de palavras na língua portuguesa. Essa palavra existe oficialmente? De onde ela surgiu? Por que ela surgiu? Qual o efeito de sentido dela? Beleza? Uma próxima palavra, próximas estruturações que nós temos aí. Se tu não és de boas, não vem desdeboar o meu deboísmo. Vou repetir. Se tu não és de boas, não vem desdeboar o meu deboísmo. Paulo, que palavras ou expressões ele tem aí que realmente chamam a atenção pela sua estrutura, pela sua forma. Claramente tem 2 palavras aí que vocês devem estar prestando atenção. Já viram? Realmente essa palavra existe? De onde ela veio? Qual a sua origem? Oficialmente, Paulo, será que elas existem? E eu já adianto, sim, estão dentro no processo de formação de palavras de língua portuguesa. Mas pensem, já viram, não viram? Que efeitos de sentido elas pretendem passar a partir desse momento aí que elas estão sendo colocadas, estão sendo postas e estruturadas principalmente. Aquelas podem estar fazendo menção. É justamente essa a ideia inicial que eu vou mostrando os exemplos e espero que vocês estejam desenvolvendo aí pensando. É muito nesse processo de articular, justamente como eu vim dizendo, o processo de formação de palavras, de estruturação das palavras, a partir muito do contexto. Em que contexto possivelmente essas palavras ou expressões que estão bem diferentes aí, que muitas vezes a gente que não estamos acostumados a ouvir, falar ou até escrever, podem aparecer, beleza? E aí eu vou passando outras expressões aqui. Por exemplo, bate panelaço. Eu chamo a atenção para a palavra panelaço. A palavra panelaço, gente, será que ela já existiu? Né? E eu vou chamando a atenção de vocês aqui, né? Justamente, gente, a palavra aí panelaço, assim como as outras, será que a palavra panelaço sempre existiu? Ou está existindo agora? Está existindo agora. Então pode ser que existiu recentemente. O que é que ela significa? Existem outras palavras que são próximas quanto à forma, à estrutura. Quando ela é utilizada em que contexto?
beleza? Preste atenção na sua forma, na sua estrutura, de boa? Seguindo aqui com os exemplos, nós temos, por exemplo, eu trouxe aqui trechos de manchetes, né, de notícias, aí diz assim, o novo normal e os velhos padrões. Há um grande pesadelo por trás da ideia de um novo normal. Um novo normal, uma expressão muito utilizada atualmente, né? Novo normal. O que é que significa novo normal? Uma expressão muito recente. A quem ela está associada? E claramente vocês devem estar pensando aí, associando. E vejam que a expressão novo normal, ela aparece em diferentes contextos, né? O novo normal e os velhos padrões. Relacionado a um contexto social, na primeira manchete, quando vai falar de pobreza. O novo normal associado à ideia dos impactos, né, como vocês já estão vendo aí, da pandemia, a questões sociais, humanas, e no terceiro, a questão do novo normal associado ao mercado de trabalho. E aqui, como eu vinha dizendo a vocês, gente, percebam que é uma palavra, uma estruturação que muito atual, fruto de um determinado contexto que vocês aí claramente já estão pensando qual é, beleza? Outras expressões muito associadas à ideia de estruturação e formação de palavras. Temos aí um print de um site, o site Nossa Casa, prestem atenção, Nossa Casa, e tem assim, quarenteners reinventam a casa com novos hábitos para enfrentar isolamento. Claramente tem uma palavra aí que nos chama muita atenção, quarenteners. Aí eu pergunto a vocês, essa palavra é típica da língua portuguesa? É uma palavra antiga? Ela é atual? Ela está associada a quê? A quem? A que contexto? Então é isso que eu quero que vocês estejam sempre percebendo e eu estou batendo na tecla. As palavras se constroem e são formadas na língua portuguesa muito naturalmente, fruto de um contexto no qual elas estão inseridas. Então, contexto social, político, econômico, né? Então elas vêm e se colocam à nossa disposição justamente para termos como explicar, sentir, né? nos comunicar a partir de determinada situação. Beleza? Outro exemplo que eu trouxe para vocês aí é justamente esse aqui. Agora num contexto aí, vejam, GE, Globo Esporte, já está mais num contexto voltado para o esporte. Aí diz assim, dicas do Caio Ribeiro. 2 atacantes e um goleiro para mitar na 14ª rodada do Cartola. Claramente tem uma palavrinha aí, que a palavra é mitar. Aí algum aluno um pouco mais desatento, ou muitas vezes lembrando aí que às vezes pode até ter visto a palavra, mas não lembra o que ela significa, ou realmente não conhece, o seu conhecimento de mundo aí nunca o fez conhecer essa palavra, então muitas vezes não sabe o que ela significa, ou pode até achar que ela está errada. Então você aí que está ouvindo, você já viu essa palavra? Em que contexto ela aparece? De onde ela surgiu? Por que ela surgiu? Então pense aí no contexto de uso dessa palavra mitar, beleza? Outra palavra, expressão, é justamente essa aqui. Tá? Terei ali do trecho O Pensador, né? Aquele site onde tem ali algumas frases, muitas vezes de reflexão, né? E diz assim, é que só você me deixa bugado. Vitor Leiva. É que só você me deixa bugado. Gente, a palavra bugado tem a ver com a língua portuguesa em relação à sua forma, à sua estrutura. Existem outras palavras que têm estrutura, forma próximas à palavra bugado. De onde veio, por que é usado, quando utilizamos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, fiz essa listinha aí de expressões associando a diferentes contextos sociais, a diferentes realidades, nas quais essas palavras aparecem tranquilamente no nosso dia a dia, desde contextos mais formais a contextos informais. Então, esse é o principal recado da aula de hoje. Percebam que as palavras se formam e se estruturam na língua portuguesa muito fruto desse contexto. Desde a palavra pré-sal, sofrência, passando por novo normal, bugado, panelaço, palavras como neymaram. Então, muito fruto dos contextos acabamos criando e formando as palavras na língua portuguesa. No nosso momento de debate, a gente vai abrir para discussão e comentar mais especificamente sobre cada uma delas. Beleza? Então, um grande abraço, valeu e até a próxima!